Numa gravadora em São Paulo, um diretor estava se levantando da cadeira para ir embora. Era tarde. A pilha de fitas na mesa havia crescido durante o dia. Demos, gravações amadoras, candidatos a artista que mandavam pelo correio com a esperança de que alguém do outro lado apertasse o play. A secretária havia separado o que havia chegado naquele dia numa pilha menor. Para ouvir amanhã, ela havia escrito num post-it colado em cima. O diretor pegou o casaco, olhou para a pilha e decidiu ouvir mais uma antes de ir. Pegou a fita do topo, sem olhar o nome, sem ler a ficha. Apertou o play. A qualidade era péssima. A gravação era amadora e a música tinha apenas 3 acordes. Ele ouviu até o final e ficou sentado em silêncio por um momento. Então pegou o telefone e ligou para um número de Goiânia que estava escrito à mão num papel dobrado dentro do envelope. Do outro lado da linha, 2 irmãos que haviam quase jogado aquela fita fora na véspera de mandar, e que agora estavam prestes a descobrir que aqueles 3 acordes haviam convencido uma gravadora, e que a história da música brasileira estava prestes a mudar. Goianápolis fica no interior de Goiás. Uma cidade pequena de interior, daquelas que o Brasil grande não conhece pelo nome, mas que tem sua própria vida, sua própria história, sua própria dignidade, e 2 títulos que parecem não ter nada a ver um com o outro, mas que juntos contam tudo o que você precisa saber sobre o lugar. Capital brasileira do tomate e berço de Leandro e Leonardo. O pai se chamava Avelino, trabalhava como meeiro na lavoura, aquele sistema em que o trabalhador cultiva a terra de outro e divide a colheita com o dono. Não era a pobreza de faz de conta, era a pobreza real de quem depende da chuva, do sol e da boa vontade do patrão para colocar comida na mesa. Eram 8 filhos. Em casa havia uma viola. Não era um instrumento de enfeite, era a viola de seu Avelino, que tocava nas folgas, nos fins de semana, nas festas de roça que eram o único luxo que aquela vida permitia. Uma viola simples, com algumas cordas que sempre precisavam de troca, encostada na parede da sala. Leandro e Leonardo cresceram olhando para aquela viola, com o desejo de quem sabe que há algo ali que o trabalho sob o sol quente de Goiás não consegue dar, e que a vida de meeiro, por mais honesta que seja, não vai entregar. Mas seu Avelino era um homem prático, e tinha uma regra que os filhos conheciam desde cedo, dita sem drama, sem ameaça, com a simplicidade direta de quem não tem tempo para rodeios. Se não arrumassem emprego fixo até os 25 anos, voltariam para a roça de vez. Leonardo tinha 24. O prazo estava acabando. Em Goiânia, os 2 irmãos tentavam se virar. Leandro havia conseguido um emprego no Mercado Central, vendendo sapato, um trabalho simples, de balcão, que pagava o aluguel e sobrava um pouco para os ensaios que os 2 faziam nos quartos de pensão depois que o expediente acabava. Leonardo foi para a farmácia. Não como farmacêutico, como entregador, mas foi sendo promovido, do jeito que as pessoas que se esforçam vão sendo promovidas em empregos pequenos, não porque o emprego merece o esforço delas, mas porque o esforço delas acaba sendo maior do que o emprego. E então veio a promoção que ele não deveria ter aceitado: atendente de balcão. Leonardo não tinha formação farmacêutica, não tinha treinamento suficiente para o que a função exigia, mas havia sido promovido, e quando a chefia promove é difícil dizer não, especialmente quando o prazo do pai está chegando, especialmente quando o aluguel vence no início do mês. Durou menos de 10 dias. Uma cliente chegou com uma micose. Leonardo atendeu com uma boa vontade de quem quer ajudar e com o conhecimento limitado de quem não deveria estar por trás daquele balcão. Receitou um remédio errado. A cliente voltou, reclamou, e Leonardo foi chamado à sala do gerente. Saiu de lá sem emprego. Com 24 anos, com o prazo do pai na cabeça,
com o aluguel vencendo e com aquela mistura de vergonha e de alívio que a gente sente quando perde um emprego que nunca foi o lugar certo, mas que era o único lugar disponível. Chegou em casa, contou para Leandro. Os dois ficaram em silêncio por um momento. E então Leandro disse o que os irmãos mais velhos dizem quando querem dizer que está tudo bem sem usar essas palavras. Então agora a gente tem tempo para ensaiar direito. Os ensaios foram ficando mais sérios. Não havia estúdio profissional, não havia produtor musical. Havia um quarto de pensão em Goiânia, 2 irmãos com uma viola e uma determinação que a demissão havia, paradoxalmente, intensificado. Leandro compunha, Leonardo arranjava, os dois cantavam, com aquela harmonia que só os irmãos têm, que não é técnica, que é biológica, que vem de um lugar que nenhum professor de canto consegue ensinar. E havia uma música. Entre tapas e beijos. Uma música simples, 3 acordes, letra direta, do tipo que qualquer pessoa que já amou e brigou e voltou e brigou de novo reconhece imediatamente, porque é exatamente isso que a vida é, na maior parte do tempo. Eles gravaram numa tarde. Com um equipamento emprestado, com a acústica improvisada de quem cobre as paredes com cobertores para abafar o som, com aquela qualidade técnica que os estúdios profissionais chamariam de amadora e que às vezes é exatamente o que faz uma gravação soar verdadeira. Colocaram numa fita cassete, escreveram num papel o número do telefone da pensão e foram ao correio mandar para a Continental, a gravadora que havia lançado Amado Batista, que trabalhava com o mercado popular, que tinha a estrutura que eles não tinham. Mas na véspera de mandar, numa daquelas noites em que o cansaço e a dúvida chegam ao mesmo tempo e fazem tudo parecer impossível, Leandro olhou para o envelope e disse o que estava pensando. Isso é amador demais, eles vão rir. Leonardo concordou. O envelope foi para a lixeira. E ali ficou. Até de madrugada, quando Célia, a mulher de Leandro, que havia ouvido aquela música mais vezes do que conseguia contar, que havia visto os 2 irmãos ensaiarem noite após noite num quarto de pensão sem janela, se levantou. Foi até a lixeira. Pegou o envelope. Alisou com as mãos. Colocou na bolsa. E no dia seguinte, sem dizer nada para os 2, foi aos correios e mandou. Às vezes, a pessoa que acredita no seu sonho antes de você é a que está do seu lado e que fica em silêncio enquanto você desiste, porque já decidiu que não vai deixar você desistir. E o que você acha que Leandro sentiu quando soube o que Célia havia feito? Deixa nos comentários, porque essa é uma daquelas histórias dentro da história que fazem tudo mudar de tamanho. E se esse vídeo está te prendendo, deixa o seu like agora. Isso ajuda muito a gente. Na Continental, em São Paulo, a fita chegou numa pilha de dezenas. A secretária separou o que havia chegado naquele dia. Colou o post-it, para ouvir amanhã. O diretor estava se levantando para ir embora quando olhou para aquela pilha. E decidiu ouvir mais uma. Pegou a fita do topo, apertou o play sem ler a ficha. Sem saber de onde vinha. Sem saber que do outro lado daquela gravação havia 2 irmãos de Goianápolis que haviam quase jogado aquilo fora na véspera. A qualidade era péssima. Mas havia algo naquela voz, naquelas 2 vozes juntas, naquela harmonia que não era técnica, mas que era real, que fez ele não apertar o stop quando a lógica dizia que devia. Ouviu até o final. Ficou em silêncio por um momento. E então ligou para o número escrito à mão no papel dobrado dentro do envelope. Em Goiânia, numa pensão do bairro, o telefone tocou. Leandro atendeu. E ouviu uma voz de São Paulo dizendo que havia gostado da fita, que queria conhecer os 2, que havia algo ali que merecia ser desenvolvido. Leandro ficou em silêncio por um momento. Então cobriu o telefone com a mão e chamou o irmão. Leonardo veio correndo do quarto do lado, e os 2 ficaram juntos, segurando aquele telefone, com a mão que tremia um pouco, com a respiração que não cabia completamente dentro do peito, ouvindo uma voz de São Paulo dizer que eles tinham algo.
Em 1989, Entre Tapas e Beijos explodiu. O terceiro disco vendeu 1,3 milhão de cópias. As rádios tocaram, os shows encheram. O Brasil, que havia ignorado Leandro e Leonardo, que havia deixado a fita na pilha de ouvir amanhã por meses antes de uma tarde específica, acordou de uma vez para aquelas duas vozes que cantavam sobre amor com uma convicção que parecia vivida, sofrida, real demais para ser só música. E então veio o convite. O Canecão. A casa de espetáculos do Rio de Janeiro que havia recebido os maiores nomes da música brasileira, que tinha nas paredes a história da MPB, do samba, do rock brasileiro. Que era, para qualquer artista que cresceu ouvindo rádio no interior do Brasil, o símbolo de ter chegado. Na noite antes do show, Leonardo não conseguiu dormir. Não era nervosismo de principiante. Era algo mais fundo. Aquela coisa que chega quando a gente está prestes a cruzar uma linha que sabe que não tem volta. Quando o sonho que havia sido sonhado num quarto de pensão em Goiânia está do lado de fora da janela, real, esperando. Ele saiu andando pelas ruas do Rio de Janeiro às 3 da manhã, sem destino, sem companhia. Com a cidade vazia ao redor e aquela claridade específica das madrugadas cariocas que parece não pertencer completamente nem à noite nem ao dia. Entrou numa padaria que estava abrindo. O padeiro estava colocando os pães no balcão. Um homem simples, de avental, que não sabia quem era aquele rapaz de Goiás que havia entrado pela porta às 3 da manhã com os olhos de quem não havia dormido. Os dois ficaram em silêncio por um momento. Então o padeiro, sem saber que estava falando com alguém que ia subir no Canecão naquela noite, sem saber que estava falando com alguém que havia catado tomate no interior de Goiás poucos anos antes, disse: "Você tá bem não, meu filho? O que foi?" Leonardo ficou em silêncio. E então respondeu, com a honestidade de quem está falando com um desconhecido às 3 da manhã e por isso pode dizer a verdade completamente. "É que amanhã eu vou fazer uma coisa que eu sonhei a vida inteira. E tô com medo de que quando acabar, não seja tão grande quanto foi sonhar." O padeiro colocou um pão na frente dele e disse: "Meu filho, o sonho que você sonha sozinho é só um sonho. O sonho que você sonha com alguém pode virar realidade. Você está sozinho aqui?" Leonardo olhou para o pão. Pensou no irmão que estava dormindo no hotel. E disse que não estava sozinho. Naquela noite no Canecão, Leandro e Leonardo subiram no palco juntos, com aquela harmonia que não é técnica, que é biológica, que vem de dois irmãos que cresceram ouvindo a viola do pai encostada na parede de uma casa em Goianápolis e que nunca deixaram de ouvir aquela música dentro do peito, nem quando estavam colhendo tomate, nem quando receitavam remédio errado, nem quando jogavam uma fita fora porque achavam que era amadora demais. O Brasil ouviu. E não parou mais. E você que ficou com a gente até o final dessa história, o que você sentiu? Você tem um sonho que quase jogou fora? Uma fita que quase não foi mandada? Uma pessoa que pegou o envelope do lixo quando você já havia desistido? Deixa nos comentários, porque essa é uma das histórias mais humanas que a gente já contou aqui, e a gente quer ouvir a sua. Se esse vídeo te inspirou, te emocionou, ou simplesmente te prendeu do começo ao fim, inscreva-se no canal agora mesmo. Clica no botão vermelho aqui embaixo e ativa o sininho. Toda semana a gente traz uma história nova, com profundidade, com respeito e com aquela verdade que fica escondida atrás dos holofotes. Até a próxima!